E aí, pessoal, a paz do Senhor, como que vocês estão? Estamos aqui novamente, né? É uma honra ter aqui você conosco, mais um vídeo no nosso canal. Você sabe qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é sermos muito parecidos com Jesus. E como nós podemos ser muito parecidos com Jesus? Aprendendo mais da palavra dele, daquilo que ele nos ensina, e esse é exatamente o objetivo do canal Just Like Jesus. É uma honra ter você aqui conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e principalmente espalhar das boas novas de Jesus através aí do botãozinho que tá bem aqui embaixo de compartilhar. Você vai apertar compartilhar e você vai compartilhar com as pessoas aí do seu WhatsApp, com as pessoas do Instagram, você vai compartilhar com muita gente e isso vai mostrar para o YouTube que o canal em si e o vídeo é relevante e vai fazer com que ele recomende para mais pessoas esse vídeo e assim mais pessoas serão alcançadas pelas boas novas do nosso mestre. Amém? Se você já fez isso tudo, vamos embora! E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre uma mulher da Bíblia, né, que é Maria Madalena. Nós conhecemos ela como também sendo uma seguidora de Jesus. Nossa, mas Jesus tinha seguidoras? Sim, Jesus tinha muitas seguidoras. Tem uma parte no Evangelho que fala exatamente sobre todas as seguidoras de Jesus que ele teve, e Maria Madalena era uma delas. Maria Madalena foi aquela que teve os demônios expulsados da vida dela. Ela era uma mulher que vivia possuída por demônios e quando ela encontra com Jesus, Jesus sara Maria Madalena e ela começa a servir a Jesus e também a seguir Jesus nas viagens dele. Então, Maria Madalena, ela passou uma vida com Jesus, ela teve uma vida com Jesus. E isso não nos é estranho. Quando nós falamos ter vida com Jesus, isso não nos soa estranho. Pelo contrário, isso é muito, muito, muito peculiar para nós. Porque nós que somos discípulos de Jesus, mesmo no século XXI, nós também temos que ter vida com Jesus, né? Ter o nosso devocional todos os dias. Na época de Jesus, na época de Maria, eles não tinham devocional, ainda não entendiam isso, porque Jesus estava implantando ainda o reino dele, o ministério dele. Agora, depois que ele foi elevado aos céus, aí Maria Madalena entendeu, e todos os outros 12 também, todos os outros que começaram a crer em Jesus começaram a entender a importância da oração, a importância de orar, a importância de se reunir como igreja. Aí eles começaram a entender do que se tratava o evangelho, de como era o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho puro e simples que Jesus ensinou nessa terra durante o tempo que ele teve aqui, durante o tempo de ministério dele, que foi um período total de ministério, foi 3 anos. Jesus começou o seu ministério e findou ele no período de 3 anos. Ele começou com 30 e morreu com 33 anos. Então, o ministério, Jesus ficou com 12 discípulos, ensinando eles, e Maria Madalena também estava com Jesus e outras mulheres no período de 3 anos. E aí a gente sabe, na Bíblia a gente sabe que, né, a maior história de amor já escrita no mundo foi a história onde Jesus morreu por todos. O mocinho do filme, ele vai morrer pelos vilões. E está escrito na Bíblia e nós lemos. E depois que Jesus ele morre, ele é sepultado. E depois que Jesus ele é sepultado, ele ressuscita ao 3º dia. E depois que ele ressuscita ao 3º dia, ele vai ficar um período de 40 dias aparecendo para os discípulos e realizando muitas provas incontestáveis de que realmente ele estava vivo. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, né? O tema que veio queimando muito no meu coração é exatamente esse tema sobre Maria Madalena. Nos evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos vão retratar de maneira bem diferente aquilo
que realmente aconteceu, porque nós devemos sempre nos lembrar que são pessoas diferentes que escreveram do ponto de vista delas mesmas. Se a gente for pegar, então, a gente na escola pede muito, né, para fazer resumo de um filme que o pessoal da escola viu e o professor fala, gente, vocês têm que fazer resumo, vocês vão fazer um resumo e vocês vão apresentar o resumo na frente da sala. E aí cada um vai fazer o resumo de uma maneira. Nós vamos ver que toda a sala, ela vai fazer o resumo e cada um vai falar da sua forma, mas que no final vai chegar todo mundo a uma mesma conclusão do que aconteceu no filme. E assim é os evangelhos. São pessoas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 pessoas diferentes que relataram os mesmos acontecimentos, a mesma época de Jesus, na mesma época da vida de Jesus, só que eles vão relatar de maneiras diferentes, mas que no final vão todas chegar a uma mesma conclusão. E em uma dessas versões, não versões, mas pontos de vista, né, um dos 4 que escreveram os evangelhos, fala sobre Maria Madalena. Sim, Maria Madalena, ela foi uma daquelas que foi ao sepulcro para chorar, né? Maria Madalena, na madrugada ali, ela estava ali, foi ao sepulcro chorar, e aí quando ela estava no sepulcro, ali chorando, depois de acontecer uma série de coisas, Pedro e João, eles já tinham ido lá, Jesus já não estava lá mais, né? E aí o pessoal começou a falar, não, roubaram o corpo de Jesus, alguém veio aqui de noite, né, e roubou o corpo de Jesus e levou ele para outro lugar. Então foi nesse contexto que Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus chorar. Então Maria, ela foi a única que permaneceu no sepulcro. Pedro e João foram até o sepulcro, viram que Jesus não estava mais lá e foram embora. A Bíblia fala que eles voltaram para junto dos outros discípulos. Então, eles voltaram para junto dos outros e Maria Madalena foi a única que voltou e ficou lá ali no sepulcro, na frente do sepulcro, chorando por terem levado o corpo de Jesus. Enquanto Maria estava ali chorando, se lamentando, o próprio Jesus aparece. Então vamos lá. Maria Madalena foi a única que ficou no sepulcro, chorando, se lamentando pelo provável roubo do corpo de Jesus. Só que neste momento que ela estava chorando, que ela estava se lamentando pelo possível roubo do corpo de Jesus, ela se depara com o próprio Jesus ressurreto. Olha que tremendo, Maria Madalena estava sozinha ali e ela foi a primeira que se encontrou com Jesus depois que ele foi ressuscitado. E é muito interessante porque Maria Madalena, por ela estar ali chorando, ela não vai reconhecer que é Jesus. A gente pode ver isso na Bíblia, que fala que Maria Madalena não reconheceu que era Jesus e achou que era o jardineiro do jardim que ficava junto com o túmulo onde Jesus tinha sido colocado. Então, Maria Madalena achou que Jesus era o jardineiro e por isso falou, né, como o jardineiro, que se fosse ele que tinha pegado o corpo do Senhor dela, que era para ele falar que ela iria até lá para buscar ele novamente. Sabe? E quando eu estava lendo essa passagem, isso me chamou muito a atenção. Maria Madalena, ela viu Jesus morrendo. A palavra diz que ela esteve o tempo todo aos pés da cruz, vendo Jesus passar por toda aquela situação que era constrangedora, era dolorosa e que era muito, mas muito difícil de ver. Tanto é que nem mesmo os discípulos de Jesus, eles conseguiram ficar ali. Apenas João, o discípulo amado, ele ficou também junto com as mulheres aos pés da cruz. Então Maria viu tudo aquilo que eles estavam fazendo com Jesus e a gente sabe que para os judeus o Messias, ele viria
com uma autoridade superior aos romanos, com uma autoridade superior a do mundo todo, e ele iria trazer a redenção de Israel. Ele iria trazer a salvação e faria com que o povo de Israel não precisasse mais pagar impostos, não precisasse mais se lamentar por tudo aquilo que os romanos, por tudo aquilo que povos estavam fazendo com eles. Só que Maria Madalena, ela sabia de tudo isso e ela viu o homem que se disse o Messias morrendo. Eu fico imaginando, a gente precisa parar para imaginar o pensamento daquela época. Os 12 discípulos eram homens judeus que liam a Torá, que tinham plena consciência da Torá, e a Torá dizia que o Messias viria para resgatar, para salvar a vida deles, e o Messias não iria morrer. A Torá diz, no Antigo Testamento, diz que o reino deles, o reino deles será eterno. Então, cadê essa eternidade? Cadê esse reino eterno? Se o homem que dizia que era o Messias está pregado agora numa cruz, está sofrendo tudo isso. Mas Maria Madalena, mesmo vendo todas essas coisas, ela ainda via Jesus como o Senhor dela. Olha que interessante, Maria Madalena, mesmo vendo Jesus morto, continuava crendo e por isso chamava Senhor meu. Olha como que isso tem que fazer parte da nossa vida hoje, porque a gente se esquece muitas das vezes que independentemente daquilo que nós estamos vivendo, Jesus continua sendo o nosso Senhor. Qual tem sido, será, o nosso nível de fé? Será que o nosso nível de fé tem sido o nível de fé de Maria Madalena? Mesmo que Jesus estava morto, ela estava no sepulcro e continuava chamando Jesus, o morto, de Senhor da vida dela. Isso aí nos mostra que não para Maria Madalena, ela tinha plena certeza da transformação que ela tinha vivido. E a partir dessa transformação que ela viveu, dessa contemplação da face de Jesus, ela conseguia chamar Jesus de Senhor dela, mesmo que ele possivelmente tivesse sido morto. Estava morto, mas estava comprovado que ele estava morto, foi sepultado já. Já estava 3 dias dentro do sepulcro. Depois de 3 dias, não existe mais uma possibilidade de uma pessoa reviver novamente, porque antes dos 3 dias, comprovadamente, no meio científico, comprovado que pode acontecer, que ainda... Aí os cientistas arrumam 1001 explicações, mas eles dizem que antes dos 3 dias ainda existe uma certa possibilidade de que o sistema da pessoa reviva de alguma maneira. Mas depois dos 3 dias já é algo comprovadamente que a pessoa está morta, que aquele corpo é um cadáver, não é mais um ser humano, é um cadáver, morreu, né? Mas Maria Madalena, mesmo depois dos 3 dias, ela continuou vendo Jesus como um mestre, Senhor da vida dela. Ela viu que ele era Senhor, soberano sobre todas as coisas e até mesmo sobre a morte. Maria Madalena, ela falou, não, se o meu Senhor foi capaz de me libertar, ele é capaz também de vencer todas as coisas, ele está sobre todas as coisas, porque quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele primeiro coloca Deus, Jesus como Senhor da vida dele e depois como pastor, ou seja, o senhorio de Cristo, ele continua perpetuamente sobre as nossas vidas e na vida de Maria não foi diferente. Quando Maria viu Jesus, ela viu vida transbordante. A primeira vez que Maria encontrou com Jesus, ela viu que de Jesus saía vida, que Jesus, da vida de Jesus, transbordava transformação. E isso fez com que Maria fosse plenamente mudada só dela contemplar a face de Jesus. Ela, assim que viu Jesus, o seu mestre e Senhor, ela foi completamente transformada. E por isso Maria
creu até mesmo em meio à morte. Maria Madalena persistiu no agir no túmulo, ou seja, Pedro, João, eles também estiveram no túmulo, mas a palavra diz que eles foram embora. Ou seja, não é que eles não estavam ligando se Jesus não estava, a gente não sabe, talvez os discípulos Pedro e João tenham voltado para poder chamar ajuda, buscar ajuda. Pode, sim, com certeza, mas Maria entendia que a ajuda de seres humanos, a ajuda de pessoas não iria resolver, a ajuda das pessoas não iria acrescentar, mas ela entendia que se ela permanecesse na posição de serva, chamando Jesus de Senhor da vida dela, muita coisa teria possibilidade de acontecer, e o que realmente aconteceu. O mais perto do seu mestre possível, ou seja, Maria, mesmo estando totalmente amargurada por dentro por ter visto o seu mestre morrer, ela continuou o mais perto de Jesus possível. Ela estava ali no último lugar que Jesus tinha sido colocado, ou seja, ela estava disposta a estar aonde Jesus estava, independentemente se isso significava estar dentro ou na porta de um túmulo, de um sepulcro, onde pessoas mortas são colocadas. E realmente essa é a base do Evangelho. Qual é a base do Evangelho? Essa é a base, é ser transformada à medida que nós vamos vendo quem é Jesus. Porque às vezes a gente quer colocar muita coisa, não é sobre muita coisa, a gente precisa permanecer na base do Evangelho, a gente precisa defender aquilo que a Bíblia ela nos fala. E, meu irmão, defender a Bíblia não é você sair brigando com as pessoas e quase que batendo com as pessoas com a Bíblia. Não é você agir dessa forma. Pelo contrário, quando você defende a Bíblia, quando nós falamos defender a Bíblia, nós estamos falando de ter atos que demonstram que você segue a palavra de Deus, atos que demonstrem que realmente você escolhe viver para Cristo, independentemente daquilo que Ele pode fazer. Esse tem que ser o motivo de eu e você servirmos ao Senhor. Porque assim nós seremos verdadeiros seguidores de Jesus. Assim nós vamos ser os primeiros a ver Jesus. E é interessante porque quando Jesus percebe que Maria não tinha reconhecido que era ele olha para Maria e a palavra de Deus diz que ele a chama pelo nome, Maria. E aí quando Maria ouve o nome dela, com certeza, a hora que ela ouviu isso, ela falou: parece com a voz do meu Senhor. E ela olha para Jesus e realmente tem a prova concreta de que é o mestre dela e que o mestre dela está de pé. Ele venceu a morte e estava conversando com ela. E isso é maravilhoso. Quando nós persistimos em Jesus, nós podemos ter a certeza de que há muitas possibilidades, não apenas possibilidades, mas são possibilidades concretas de que vai acontecer coisas sobrenaturais na nossa vida. Que a nossa geração ela tem essa visão ampliada para tudo aquilo que Deus ainda quer realizar, para tudo aquilo que Deus ainda quer fazer na nossa vida, mas principalmente também através da nossa vida como verdadeiros discípulos do século 21. Afinal, nós não estamos mais na época de Jesus, mas nós podemos ser, sim, cristãos conservadores, cristãos que não mudam a Bíblia, que não mudam a palavra de Deus, que não se entregam às mentiras e às falsidades desse mundo, pessoas, cristãos que não se entregam às mentiras que são projetadas neste mundo, porque nós estamos vivendo num tempo hoje onde muitas pessoas estão tentando colocar coisas dentro da Bíblia, tentando fazer com que mentiras se tornem verdades na palavra de Deus e no reino de Deus. Isso é muito tremendo, é muito terrível de nós vermos essas coisas acontecendo, porque enquanto muitos estão perdendo a vida por defender a palavra de Deus, muitos hipócritas têm tentado colocar mentiras como sendo verdades, indo usando a palavra do Senhor para colocar
Porque a gente está vivendo numa geração, no tempo onde, se nós vamos contra regras impostas a nós somos taxados como os ruins, aqueles que são conservadores, nós somos taxados como aqueles que são totalmente desconectados, nós somos os mentirosos. Mas a verdade de Cristo, ela não muda, a verdade de Cristo, ela permanece a mesma e nós vamos continuar defendendo tudo que a Bíblia nos ensina e tudo aquilo que não está na palavra de Deus não é a verdade e nós não vamos seguir. São mentiras implantadas do inferno e todos aqueles que propagam essas mentiras são mensageiros de Satanás, já estão sendo usados como fantoches do inferno e nós não vamos aceitar isso no nosso meio em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Messias possa encher o seu coração das verdades dele e que nós possamos continuar sendo muito parecidos com Jesus. A paz.